Olá, tudo bem por aí? Seguindo aqui a segunda parte do nosso papo de vida sem álcool. E para começar, eu queria lembrar de um ponto que eu falei na parte um, que é sobre a nossa criação, né? O lugar que a gente está inserido e o lugar que a gente cresceu. Eu até deixei um exercício no finalzinho de a gente começar a fazer um inventário, uma memória, né? Para quem está buscando autoconhecimento, para quem está buscando melhorar a qualidade de vida, melhorar a ansiedade, melhorar as suas relações, né? Porque relações não é somente a nossa relação com o outro, mas com as coisas também, né? Com o todo, de uma maneira geral. Então, começar pelo começo é o ideal, né? Então, começar por essas relações, né? Como é que foi a sua criação e a sua criação com esse álcool, né? Como é que o álcool estava inserido na sua família? Quando você bebeu pela primeira vez? E na sua casa? E na relação com os amigos mais próximos? Como era essa relação com o álcool? Eu começaria por aí. Fazer uma lembrança, uma memória. E, claro, ainda não é para trazer respostas absolutas, tem que ter um resultado, fórmulas, né? Que a gente está sempre buscando esse formulário, 1, 2, 3 e resolve por aí. Eu não curto muito isso porque deixa tudo muito raso. Nós somos um todo, um emaranhado de emoções, de questões, de pensamentos. Então, reduzir tudo a 3 pontos e que isso vai te dar um resultado imediato seria muito ingênuo da minha parte, porque eu estou partindo do ponto de vista de uma experiência pessoal, né? Eu não estou aqui como uma médica trazendo dados ou científicos ou dizendo que a molécula XPTO tem uma reação química com XPTO, que isso causa um neurônio. Se eu estivesse dizendo isso, eu estaria dizendo que isso serve para todo mundo. E o objetivo não é esse. O objetivo é entrar numa profundidade subjetiva da relação com o álcool e, quem sabe, de todas as outras relações que você possa querer melhorar, curar, enfim. Então, o objetivo é mais reflexivo, é mais filosófico, é de abrir espaço para questionar e para pensar em novas formas de existir socialmente, né? Porque a gente fica muito condicionado ao lazer, a achar que o lazer é estar com um copo com álcool, né? Ouvindo música e estar com pessoas. Isso é o lazer, né? E eu tenho pensado muito sobre o que é lazer para mim, né? Hoje eu chego num lugar que para mim lazer é paz. Se eu estiver em paz com 100 pessoas e com a minha gatinha, tá tudo bem, isso é lazer para mim, mas é um lugar de paz, de não ansiedade, de poucas coisas, não é uma coisa tumultuada que é lazer, sabe? É, é um lugar de um descanso que vai além do sono. Então, para mim, hoje, isso é lazer. É um descanso de alma mesmo. E durante muitos anos, para mim, o lazer é estar num boteco barulhento, né? E aí tá certo, tá errado? Não, são fases da vida e talvez nem seja mais fases da vida daqui para frente. Talvez as pessoas busquem um lugar mais contemplativo mesmo, um lugar mais em paz, porque tá tudo tão tumultuado, é tanta informação para digerir, é tanta multitarefa para fazer que talvez seja o caminho mesmo de lazer ou um lugar mais de paz, né? Não necessariamente tá com muita gente, tá com muito barulho, tá super atarefada, né, de funções. Então, voltando aos nossos pontos, né? Então, começaria por aí, por essa memória, tá? E memória não somente sua, mas que tal também perguntar para pais, irmãos, caso, né, eles estejam próximos, como que era a relação deles com a bebida e como é a relação atual, né, caso você não saiba. Então, esse seria um primeiro ponto aí. O segundo ponto é a sua relação com o álcool, diretamente. Como você lida quando você bebe álcool? Você ama, você odeia, você nem pensa sobre o assunto, isso não é uma pauta, né? Qual é a sua relação? Você tem um efeito manada? Tipo, se você estiver num lugar e tiver todo mundo bebendo álcool, você, mesmo não querendo, você acaba bebendo, você nunca pensa se você quer ou não, você automaticamente vai? Tô falando isso porque eu me lembro, né,
de muitas vezes eu chegar num lugar e a primeira coisa que eu falava é: vamos pro bar? Né? A gente não chega nem no lugar, a gente não respira o lugar, não olha para as pessoas. Precisa, para existir nesses lugares, pelo menos para mim, né? Mais uma vez a minha experiência. Então, para existir nesses lugares, eu precisava estar com outro personagem, né? Porque o álcool, ele te traz um outro personagem, que não necessariamente ele não existe, né? Ele faz parte de você, mas é como se você usasse uma ferramenta para chamar esse personagem. Então eu me lembro muito disso, assim, chegou num lugar, vai direto pro bar pegar uma bebida para dar aquela segurada, né? Aquela relaxada no sentido de tipo, agora eu não tenho medo de ser julgada, agora eu me sinto pertencente, né? Então eu acho que esse primeiro gole diz muito sobre isso. Então eu acho que esse segundo tópico é uma reflexão sobre a sua relação quando você bebe o álcool, quando você está perto dele, quando você está com pessoas que estão bebendo álcool. E se isso mudou, né? Se no passado era de um jeito e agora é de outro, ou se sempre foi igual. E eu trago isso tudo porque muitas vezes a gente tá no efeito manada, né? A gente só não reduz ou diminui porque a gente nunca parou para pensar também. Então eu não sei qual é o seu caso, né? Se é um caso que está me ouvindo porque está refletindo sobre o assunto, ou se você caiu de paraquedas e resolveu ouvir assim de bobeira para ouvir um ponto de vista, né? Porque também, mais uma vez, durante muitos anos da minha vida, eu nunca pensei nisso, porque isso estava totalmente incorporado no meu dia a dia. Mais uma vez, é como eu cresci, né? Cresci brindando nos ritos, todos os rituais, né? Natal, né? Ano novo, aniversário, tudo tem álcool, né? A pessoa ganhou um prêmio, álcool, vamos beber para comemorar, né? A gente não tem outra forma de comemorar se não tiver álcool. Será que não tem? Então, meu ponto aqui não é fazer uma militância no sentido de vamos boicotar as empresas, né, que vendem álcool, né? Vamos contra, ou eu vou te convencer de alguma coisa, né? Porque eu tô certa e você tá errado. Não, de forma alguma. Inclusive, assim, eu não tenho dados científicos para dizer os efeitos de fato do álcool. O ponto nem é esse aqui, mas o ponto é da reflexão mesmo, de parar, pensar, refletir o efeito manada. Porque, na verdade, nem o objetivo é entrar no detalhe, né, da questão física do álcool aqui, né? Que a gente acaba sabendo, mas que ora na mídia diz, né? Que é saudável beber, sei lá, quantos copos de vinho, né? E aí daqui a pouco não é saudável não sei o quê. Então, inclusive com os alimentos, né? Eu percebo que a dúvida é o que vende, né? Você deixar as pessoas com dúvida, cada hora uma pessoa fala uma coisa. Você tem linhas de pensamento diferentes o tempo todo. Então, realmente você tem que começar a desenvolver o autoconhecimento, a intuição para saber o que funciona para você. Sim, é importante ler o que você puder, ouvir, desde o ponto de vista científico até um ponto de vista filosófico da mesma questão. Senão você não tem um gradiente para poder se orientar, você fica com uma visão totalmente deturpada. Eu acho que se a gente ficar com uma visão muito cartesiana de algumas informações, a gente perde o que faz sentido pra gente. A gente precisa desenvolver essa escuta do nosso ser para saber o nosso limite ali, né? Até onde eu vou e por que eu tô usando o meu limite para agradar ou para ser aceito por meia dúzia, né? Que eu vejo muito por aí, que foi o meu caso, né? Você fica atravessando uma linha, né, que para você já deu, mas qual o objetivo disso, né? Não tem objetivo, porque a gente está totalmente identificado, né? Quando eu digo que eu não parava e pensava sobre o assunto, imagino que isso possa ressoar com você também, mas eu não parava para pensar porque eu estava identificada. Quando a gente está identificado com alguma coisa, a gente acha que a gente é aquilo tudo ali, está identificado no sentido de não existe outra porta. Eu só vejo essa porque essa é a única realidade que existe. E daí, todos esses trabalhos, né, de autoconhecimento, de reflexão, vai fazendo com que pequenos flashes de luz
vão iluminar esses pontos cegos aí, dessa sensibilidade extra. Então, ficamos aí com esse ponto 2. O ponto 3 é uma profundidade do ponto 2. O ponto 3 seria também a sua relação com o álcool, mas de acordo com os seus sentidos, né? Então, vamos lá de exemplos. Como você se sente em relação à vida, de uma maneira geral, né? Seria em profundidade, mas de uma forma expansiva. Aí você fala assim, tá, eu me sinto hoje, né? Eu me sinto em relação à vida dessa forma. E aí você faz a mesma pergunta para você, só que quando você bebe álcool. Então, por exemplo, como você se sente em relação à vida agora, né? Sem nada. E aí você pergunta para você mesmo, quando eu bebo, como é que eu me sinto em relação à vida? É da mesma forma? Importante essa pergunta, né? Porque essas partes que você acessa quando você bebe álcool, vamos dizer aqui, daquela mais trivial, basicona, que todo mundo sabe, né? Que você fica mais efusivo, mais entusiasmado, você aumenta o tom de voz, muitas vezes você pode se sentir mais dono da verdade, você entra numa realidade deturpada um pouco sobre a percepção das coisas. E é claro, cada relação com a bebida é diferente, né? Mas, inicialmente, a gente está falando do início, quando você começa a beber o álcool, né? As percepções são meio que as mesmas, todo mundo sente a mesma coisa. E aí, ao longo dos anos, ao longo do tempo que você vai bebendo álcool, isso vai se alterando e vai mudando de pessoa para pessoa. Tem gente que pode ficar mais melancólico, né? Tem gente que pode ficar mais sonado, tem gente que pode ficar violento, violenta, tem gente que pode ficar mais efusivo, outras pessoas podem ficar mais relaxadas, mais calmas. Também depende da dose. Então, quer dizer, tudo começa a entrar em outras nuances aqui e de acordo mais ainda com o momento que você está na sua vida. Então, por isso que não dá para pensar isoladamente. A gente tende, né, nesse plano tridimensional aqui, a gente está operando muitas vezes, a cortar as coisas, né? A gente vai no médico, por exemplo, né? Se for num ginecologista, ele vai olhar somente o meu útero, né? Ele não vai perguntar o que eu comi, como é que tá minha noite de sono, como é que tá o meu emocional, né? Até porque o papel dele não é esse, né? Mas nós somos um todo, essa é a visão de mundo que eu tenho. Então uma coisa não está separada da outra, né? O corpo humano, ele funciona como um todo em harmonia. Ele não funciona isoladamente, sem um se comunicar com o outro. Um manda informação para o outro o tempo inteiro. E tem ainda parte do corpo que você nem imagina que estão mandando informação. Então existe toda uma dança cósmica dentro da gente, em perfeita sintonia, e que é mágico isso. E então não tem como a gente olhar para a questão do álcool ou leve isso para qualquer outra questão que você queira refletir, né? Sobre o relacionamento não tá bom. Não adianta você ficar só olhando que o relacionamento não tá bom. Você tem que sair um pouco da cena e expandir a sua visão do todo para poder olhar de outra forma o relacionamento. E assim também é o álcool. A gente tem nuances aí. Não é tão literal assim, o álcool entra na corrente sanguínea das X horas e depois de 20 minutos ele vai... Beleza, isso daí é uma informação fácil de você obter, né? Você pode dar um Google, você pode ver um especialista, ele vai te dar essa informação. Mas e aí, né? O que a gente faz com essa informação, né? Não muita coisa, porque... né? A gente tem informações aí que o cigarro mata e todo mundo tá fumando horrores, né? Inclusive, quando você compra, você tem imagens de filmes de terror atrás, e nem por isso as pessoas deixam de fumar. Então, a informação, no sentido, né, mais básica de algum produto, ou até mesmo, pensa, o agrotóxico, né, que se fala, tá cheio de veneno na comida, você acha que alguém tá deixando de comer porque tem veneno, né? E essa palavra é tão forte, né? Deveria ser o suficiente para a pessoa parar de comer, né? Mas não é o suficiente. Ou plantar, falar, não tenho dinheiro para comprar, então por que não planta? Não tenho tempo. Então, quer dizer, a gente é um emaranhado de coisas. Então, olhar essa questão do álcool, é importante olhar a criação, é importante olhar como as pessoas à nossa volta lidam com isso, tá? É importante perceber como que a gente lida com isso de vários pontos de vista, tanto do ponto de vista físico, né? Tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista espiritual, né? Porque também tem um olhar do ponto de vista espiritual que coloca a gente num olhar de vítima, né? Que a gente bebe o álcool e aí entra um bando de obsessor e fica bebendo com a gente.
e que pode existir. Eu não tenho dados para dizer se é certo, que é errado, se eu já vi ou não, né? Acredito sim, mas também temos que colocar aí, que é uma coisa que, nossa, que mudou a minha percepção de mundo, mas é uma coisa a ser nutrida diariamente, é o nosso senso de autorresponsabilidade, né? O nosso senso, porque se a gente chama energias, vamos dizer assim, que não seriam muito bem-vindas, elas estão entrando em ressonância com algo que também não está muito bem-vindo dentro de você. Então não tem como você não buscar uma profundidade no autoconhecimento, e que aí eu devo dizer que eu tenho dúvidas se a terapia tradicional ela vai entrar nessa complexidade, né? Eu acho que hoje a gente tem milhões de terapias aí, e principalmente terapias que vão direto ao ponto no sentido emocional e que podem chegar mais rápido e que te ajudar. Não para você deixar de fazer uma, mas a minha sugestão seria fazer mais de uma, ou seja, mais de uma no sentido de que cada uma vai mexer num local, porque tem uma linguagem do emocional que ela não é pelo verbo. Não adianta se tentar pelo verbo ou tentar racionalizar um processo que aconteceu emocionalmente. Eu com a minha experiência, não consegui ver resultado. O resultado vem quando você entra em contato com essa emoção com a mesma linguagem dela. Quando você entra com a mesma, que aí pode ser pela música, você pode ser por um ritual, né? Que é até o psicodrama, vamos dizer assim, ou até meio que a psicomagia do Horodovsky, né? Que eu sou muito fã desse olhar, né? Ainda mais porque ele é um artista sensacional. Eu acho que aí entra num lugar, porque o inconsciente, os sonhos, a arte são símbolos, são processos que falam sobre a mesma linguagem, né? A subjetividade, e isso entra na linguagem emocional, pode entrar numa linguagem mais espiritual, mas se você tentar, o que acontece comigo, explicar ou tentar entender, você não vai conseguir. É uma experiência, é uma percepção que você teve e é uma conquista sua. Então, eu indico fortemente, né, uma abertura para talvez ver outros pontos de vista sobre o processo terapêutico. Pode ganhar aí anos, né? Agora, voltando ao álcool, né? Você parar de beber o álcool durante um período, e aí eu também não venho como uma pregadora aqui ou uma ativista, é uma sugestão, porque, cara, fez muita diferença para mim. Então, existe, e aí falando de outras religiões ou filosofias, né, um processo de purificação, tá? Alquímica, que precisa acontecer para que você também possa pular de nível do game, vamos dizer aí, falando uma linguagem mais coloquial. Você fica numa fase do game que você não consegue achar a resposta, né? O processo de purificação te ajuda nisso. E que tipo de purificação? Purificação física, né? Purificação emocional, purificação espiritual. Quando você começa a trabalhar nesses corpos, você dá um upgrade no sistema. E você pode fazer isso sozinho. É claro, se você tiver com quem trocar, melhor ainda. Mas que troque com pessoas que já estão vivendo isso, e não pessoas que não vivem isso, ou estudaram, mas não viveram um processo de purificação. Porque daí não faz muito sentido, né? Se você for participar de um processo maior de purificação e você estiver falando com um terapeuta que nunca fez, talvez, não sei. Tenho algumas reticências, mas tudo é válido, né? Tudo é válido, e também tem que ser treinado essa sensibilidade mais intuitiva de perceber que caminho seguir, né? Porque a gente está sempre com as respostas muito na nossa frente. O universo não é difícil de ser entendido. É mais fácil do que a gente imagina. É muito mais literal do que imagina, né? É um processo energético, né? Você vai e volta. É um processo de energia ali, de flow, não tem muito mistério, né? Apesar da gente gostar muito do mistério, eu acho que tem um flow, assim, da energia existir. Então, estávamos aqui no ponto 3, de você começar, de repente pega um diário e começa a escrever. Como eu me sinto em relação ao mundo? Como eu me sinto em relação às pessoas? Como eu me sinto em relação a essa pessoa, estando sóbrio e também estando alcoolizado, né?
E o que eu sinto quando eu tô alcoolizado? O que que eu acesso quando eu tô alcoolizado? Porque assim, eu não condeno tanto o álcool assim. O álcool é um veículo, né, que pode ser usado, talvez, né? Eu refleti isso depois de anos. O álcool pode ser usado também como um veículo, né, de abertura, mas talvez ele precisa estar num contexto ritualístico, não sei, ou talvez a concepção da bebida não possa ser uma bebida da Brahma, sabe? Talvez um feitio feito em casa, com uma música, com um tom, talvez isso seja uma outra experiência com pessoas que estão trabalhadas, não sei, eu tô aqui, nunca vi alguém fazer ritual com cerveja, nem com vinho, né? No sentido de tá na casa de alguém hoje em 2024. Eu não tenho essa referência, mas pensei aqui que por que não, né? Porque eu também não gosto de ficar num lugar que é uma verdade absoluta, né? Eu gosto de estar sempre. Tô aqui agora, nesse momento, tô falando com você. Estou aqui agora com essa experiência. Amanhã isso pode ter expandido e entrado numa outra frequência, né? Mas de fato, o processo de você entrar em purificação, pelo menos pelo álcool, isso vai acelerar demais alguns processos de percepção, de tudo. Que daí eu vou entrar depois com esses ganhos aí, né? Vou fazer um terceiro capítulo com os ganhos. Quais são os verdadeiros ganhos? E falando um pouco mais sobre o processo de purificação, a gente está falando aqui de purificação física, né? E aí, vamos limpar os vícios, o cigarro, o álcool, as comidas que vêm em caixa, carne, né, tudo. Você tem um período que você pode ser um pouco mais extravagante, você pode limpar tudo isso, passar um período sem ingerir, comer cada vez mais natural, comer comidas mais livre, né, de comer comida de verdade, não é comer uma marca, né, não é comer sadia. Comer sadia não é comida, é uma marca. A gente só come produto, a gente só come marca. Beber Coca-Cola é um produto, né? Você não tá tomando uma comida, você tá bebendo um produto, né? Quando você come um biscoito, uma bolacha, São Paulo fala bolacha, eu falo biscoito, dentro de um pacote, mesmo que seja o biscoito enriquecido com a vitamina B1, B2, B20, você está comendo um produto, você está comendo um branding, você está comendo uma outra coisa. Você não está comendo comida com prana, com comida que vai te ajudar a botar os seus canais em flow, a limpar toxinas do seu corpo, a trabalhar em unidade, né? Você está comendo comida sem prana, você está comendo comida sem energia. Então, beber muito líquido, aquelas coisas todas que a gente faz, mas não precisa ir no nutricionista, pode ser uma semana, pode testar. Eu acho que a gente pode dar uma confiança pra gente. A gente não confia na nossa energia, né? A gente tá sempre indo em alguém, dando essa chancela para alguém dizer, né? Mas a gente consegue intuir o que a gente precisa comer, a gente consegue intuir que tipo de vitamina a gente tá sentindo, o nosso corpo está sentindo falta de acordo com o tipo de alimento que a gente está precisando naquele momento. A gente consegue intuir tudo isso. A gente não é uma ferramenta fora da gente. E a gente delega isso para o outro, porque foi dito que é assim, né? Que a gente é um outro especialista que pode dizer melhor sobre a gente. Enfim, no primeiro momento, né? Você pode fazer um teste de uma semana, buscar alimentos vivos, né? No sentido de frutas, vegetais, colorido, não tem muito mistério, né? Uma amiga minha me falou outro dia, né? Tô precisando de um nutricionista, que eu preciso comer melhor. Eu falei, gente, não tem muito mistério. É só comer, beber água, né? Você tirar o glúten, os laticínios todos, jogar no lixo, pelo menos por um período. Não tô falando que todo mundo tem que viver assim o resto da vida, que as pessoas acho que entram um pouco de pânico, né? Eu tenho que escolher assim, eu tenho que viver o resto da vida. Não. É importante fazer essas pausas até para entender o que você está viciado, né? Eu, por exemplo, bebia muito café. Até o dia que eu tive uma intoxicação alimentar por alguma outra coisa, e eu fiquei 20 dias sem tomar café e não senti a menor falta. Né? Então, a gente precisa entender se o nosso corpo está começando a tremer porque não tem
um açúcar, ou porque não tem isso, ou que não tem aquilo, ou se a gente está livre daquele alimento pra gente comer a hora que ele quiser, não tem problema nenhum, você pode comer a sua torta. Agora, o que não dá é a gente ser refém, que eu acho que é um contraponto que eu acho que é exatamente o que acontece com o álcool, numa outra lógica, numa outra ordem, né? Mas também são processos de identificação. E a gente precisa de tempos em tempos fazer esse processo de purificação. Né? Você não precisa ser tão radical no início, não é fazer o jejum. Se você quiser, você faz. Né? Não é fazer um jejum de uma semana, ou tem até um cara que tem, né, um canal no YouTube, né, que ele só come fruta, uma coisa assim, ele é super especialista do jejum, né? Inclusive ele faz jejuns de 20 dias, ele até filmou, documentou isso, é super interessante. Mas eu não acho que é para qualquer pessoa, né? Mais uma vez, nós somos um todo, mas somos um todo com químicas. O que tem de repente em você mais um pouquinho, em mim falta e vice-versa. Mas juntos nós somos uma força, mas cada um com esses temperamentos, né, diferentes, que faz a gente ser incrível junto, trocar coisas maravilhosas. Então faz um teste inicialmente de purificação e coloca o álcool no meio. Experimenta ficar um período sem beber o álcool e ver o que acontece. E ver como que é a sua relação com o mundo, com as pessoas, com os ambientes, sem você beber o álcool. O que passa na sua cabeça? Usa isso como um experimento, sabe? Como uma pesquisa. E não como uma punição. Porque às vezes quando a gente, eu tô uma semana sem comer isso, ou sem comer aquilo, a pessoa fala num tom de como se fosse uma punição, né? Ela não tá fazendo aquilo, isso é ruim. E pensa, e a gente dá um comando que a gente quiser pra nossa mente. Pensa justamente o oposto. Pensa, não, peraí, eu tô no controle, então eu vou ver o que é bom, eu vou experimentar como que meu corpo reage, só pra sentir e ver o que acontece. Se eu vou ter medo, se eu vou ter insônia, se eu vou ficar azeda, se eu vou ficar violenta, se eu vou ficar sem paciência, ou se eu vou ficar com muito sono, ou se eu não vou ficar com vontade de sair, ou se eu vou ficar deprimida, enfim. Autoconhecimento é isso, é você se colocar diante do mundo naturalmente e observar o espelho do mundo, para você poder mergulhar mais na verdade de quem é você. Então, essa seria esses 3 pontos que eu trago hoje. Eu vou ter mais, acredito, vamos ver quantos, né? Mas vamos seguir passo a passo. Uma parte 3, mais com os benefícios de viver sem o álcool. Mas como são assuntos complexos e que tem ainda muito a ser refletido, a decantado, é interessante que você, pelo menos, consiga refletir sobre esses pontos aí que eu trouxe hoje. E eu vou adorar se você me mandar uma cartinha, me mandar um texto, alguma coisa, para eu poder incluir nos outros, sabe? Para eu poder incluir nos outros episódios. E daí, outros ou outro, eu não sei se vai ter mais um ou mais de um. Mas se tiver uma resposta sua sobre falar mais disso, falar mais daquilo, eu posso incluir isso como um outro capítulo, tá? Então, bons estudos. Espero que tenha ajudado de alguma forma a iluminar alguns caminhos ou minimamente a refletir sobre esse modo que a gente vive, né, de ser muito robótico, né? A gente fica com medo dos robôs dominarem a gente, mas a gente muitas vezes age como robô. Quando a gente não para e a gente não reflete os nossos próprios hábitos e a gente fica agindo como um robô. Toda vez eu tenho que sair, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que pedir a cerveja tal, né? Uma atitude meio robótica, sem ser reflexiva sobre a sua relação com aquela coisa. Eu muitas vezes digo assim, como que a gente está pensando em se relacionar com o outro se a gente minimamente não consegue se relacionar consigo e com as coisas à nossa volta? Não tem como você entrar num relacionamento de profundidade com uma outra pessoa, por isso que fica muito superficial e dá pane no sistema. Porque, basicamente, a minha gatinha acabou de miar. Basicamente, a gente não tem uma intimidade com a gente, né? A nível inconsciente. Então, daí fica tudo muito complexo mesmo, né? Fica muitas emoções conturbadas, muita névoa nos pensamentos e muitos sentimentos no corpo, que são essas emoções abstratas e essas névoas espirituais que começam a chegar no corpo e você não consegue entender os sintomas,
né? Porque todas as coisas que acontecem no nosso corpo são sintomas de uma linguagem emocional e espiritual que passa pela gente. Seja um estresse, né? Que não está sendo percebido, sentido com uma outra linguagem, ele cai no corpo e aí você sente como dor. Aí você entendeu, né? Tipo, tem alguma coisa errada, né? Essa é a linguagem do cosmos, né? Não sabe falar português, né? Não, cada um tem uma linguagem. Um fala inglês, né? Outro fala mandarim, outro fala português, outro fala espanhol. E o universo fala simbolicamente com você. O universo fala por cores, por som, por até ele manda também um mensageiro, muitas vezes, né? Que fale português para que você entenda que ele está mandando sinal de fumaça e você não está percebendo. Para você fazer uma alteração, né? Numa rota da tua vida que aquilo ali não está mais fazendo sentido. Está cristalizado aquele cenário. Precisa ser alterado. Então, por hoje é só. Então, vamos refletir mais sobre os nossos passos, as nossas emoções e a nossa vida individual, porque só assim a gente muda a vida coletiva. Porque, afinal de contas, não existe coletivo, só existe o individual no sentido sistêmico, né? Somos todos indivíduos e o indivíduo. Somos todos um grande corpo sistêmico, né? Vivendo aqui separados, para poder nos conhecer melhor. Então é isso, até a próxima e bons estudos!